Olá! No status de hoje o nosso assunto é hormônios, implante hormonal especificamente. E quem está comigo é Dr. Leonardo Nascimento. Ele que é ortopedista e especialista em mãos, fez uma mudança na sua carreira e adicionou currículo e experiência. Vamos entender o porquê. Seja bem-vindo, doutor, que bom te ter aqui no status comigo. Eu que agradeço, é um prazer ser recebido por vocês. Que Muito obrigado. bom. Doutor Leonardo, amigo de longo tempo, e a gente conversa muito sobre a vida. E a primeira pergunta que eu fiz para ele em bastidores foi: Doutor Leonardo, o que aconteceu? Tu não é mais médico de mão, agora tu estás nessa questão de longevidade, de saúde. Como é que foi essa mudança? E ele disse: não foi mudança, eu precisei. Conta, para quem não sabe, por que tu precisou? Na verdade, há 2 anos atrás, depois de 20 anos só fazendo ortopedia e cirurgia da mão, eu acabei tendo um problema de saúde, eu tive um melanoma, fui muito bem atendido, consegui curar o problema, mas vi uma outra face da medicina que eu não via até então. Na verdade, eu vi a saúde ao invés da doença. E comecei a estudar, comecei a me inteirar de um mundo totalmente diferente, de um mundo que não faz parte da formação médica, que é o mundo da longevidade, da medicina de performance, que hoje tem se tornado cada vez mais procurado pela população, né? Muito legal isso, né? E doutor, quando se fala da longevidade, né? Por que os hormônios, que hoje esse é o nosso assunto, os hormônios te acendeu uma luz vermelha? Sabe que sempre existe uma dúvida se nós envelhecemos porque vamos perdendo os hormônios, ou os hormônios, na sua falta, que vão causando o nosso envelhecimento a longo tempo. Então nós não temos uma ideia do que realmente está acontecendo. Eu vou envelhecendo porque durante a minha menopausa eu parei de produzir estrogênio, ou a falta de estrogênio aos poucos vai me causando várias deteriorações. Então a gente vai vendo que as reposições hormonais têm mantido, de certa forma, um ganho de força, um ganho de pele, um ganho de cabelo, em pacientes que antigamente envelheciam sem ter nenhum tipo de capacidade de reposição, por estigmas já consagrados dentro da medicina, de uma forma geral. E existe um grupo hoje de médicos no mundo inteiro que está estudando exatamente essa questão do envelhecimento, está estudando essa questão da longevidade e, mais que isso, estudando a questão da performance. Porque hoje nós temos uma legião de jovens e adultos e idosos que têm usado hormônios de uma maneira empírica, que são prescritos pelos profissionais de academia, muitas vezes, ou pega através de um colega de academia, e que usam esses hormônios de uma maneira totalmente equivocada, sem nenhum tipo de exame, desequilibrada, fazendo o verdadeiro caos que a gente vê hoje com virilização de meninas, ou seja, elas se tornam masculinizadas, outras mulheres que têm vários tipos de problema, outros homens que têm vários tipos de problema, pelo uso do hormônio indiscriminado. E às vezes nem sabe que é por causa do uso do hormônio indiscriminado que está acontecendo tudo isso, né? Exatamente. E quando tu começou a falar do hormônio, né, se é ele que causa, que envelhecemos ou não, me veio logo à memória, assim, por que hoje as pessoas de 50, 60, 70 estão muito melhores do que antigamente, né? Quando a gente falava, ai, a pessoa tem 50 anos, já era velha, era avó. Exato. Né? E hoje em dia os de 50 são os de 30. Exato. Né? E mais que isso, com exigências de manter a juventude. Ai, essa é. Então hoje Esse é nós o pegamos peso. um paciente de 60 anos e eu vou repetir a frase: será que nós estamos envelhecendo pela falta de hormônio ou o envelhecimento está causando a falta de hormônio? É uma coisa bem complexo, diferente, né? Porque nós podemos estar envelhecendo porque estamos faltando com o hormônio, mas podemos também estar perdendo o hormônio lentamente, é ele que está nos causando esse problema. Então, o que nós vemos hoje são pacientes de 60, 70 anos que têm uma vida sexual ativa, que têm uma vida na academia, que jogam beach tênis, que jogam o seu basquete, futebol, e que querem manter uma tonicidade, querem ter uma vida sexual ativa, e que não têm conseguido, e muitas vezes por não ter acesso às mais determinadas áreas da medicina, a isso. Beleza, eu tenho um problema de perda de hormônio. Onde eu vou? Um endocrinologista? Exato. Um urologista? Para aí. Onde eu vou? Como é que tu atua com isso?
Vale para homens, mulheres? Sim. Na verdade, o que se faz é uma avaliação completa do paciente, evidente, respeitando todo tipo de especialidade, que também tem que ter o seu lugar. Então, o urologista, dentro da avaliação masculina, tem que ter o seu lugar. O ginecologista tem que ter o seu lugar, o endocrinologista tem que ter o seu lugar. O que nós fazemos, e fazemos bastante, é a avaliação desse paciente para que ele não incorra em erros básicos na administração de hormônios para aquilo que ele quer. Sim. Então, tem um paciente, como a gente já falou, do sexo masculino ou do sexo feminino, que faz academia e que não tem o resultado que deseja. Nós vamos avaliar o que ele está fazendo do ponto de vista de suplementação, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de exercício, qual é a qualidade de sono dele, qual é a capacidade que ele tem da produção do seu hormônio. É comum, inclusive, nós atendermos pacientes que têm hormônio sendo produzido de uma maneira efetiva, mas que joga a culpa da sua libido ou da sua falta de capacidade de aumento muscular no hormônio, e, na verdade, não tem nada a ver com o hormônio. Olha só. O sono, é a falta de alimentação, é o tipo de exercício que está sendo mal feito. É um contexto todo. É um contexto todo para a gente conseguir chegar aonde se espera. Então, na verdade, essa tua nova área que tu introduziu na tua profissão complementa todas as outras e dá um direcionamento para quem está meio perdido nisso, né? Exatamente. E agora, quem pode usar hormônios? Implante hormonal é masculino e feminino? Sim. É? Sim. O implante hormonal, na verdade, ele é um meio de administração. Toda vez que eu quero fazer um uso de um hormônio, eu tenho basicamente 3 formas ou 4 formas de administrar esse hormônio. Eu posso usar ele através de gel, eu posso usar ele via oral, eu posso usar ele injetável e eu posso usar ele através de um implante hormonal. Qual é a diferença do implante hormonal? O implante hormonal já tem sido usado há muitos anos. Vamos usar aí esses implantes de estradiol, de estrogênio, que as mulheres usam como anticoncepção. São implantes hormonais. Desde a década de 40 se faz isso. E são implantes que, na verdade, aumentam a biodisponibilidade da medicação. O remédio que está sendo colocado e que seria por via oral, ele vai ser mais efetivo e, além disso, ele vai ter menos para-efeitos. Para-efeitos seriam o quê? Efeitos indesejados. Então, no caso da testosterona para a mulher, por exemplo, a virilização, o aumento do clitóris, pelos, diminuição do cabelo, perda de cabelo. Então, existem vários para-efeitos que a gente tem que levar em consideração. Analisar. Em homem, pacientes jovens têm usado cada vez mais testosterona em altas doses para ganho de massa muscular em academia. Meu Deus. Sem levar em consideração que, em 70% dos casos do uso de anabolizantes, vai haver azoospermia permanente, ou seja, eu vou ter cerca de 70% de chance de não ter mais filhos. Eles não sabem disso. Não é explicado, não se sabe. Além disso, existem medicamentos que se dão hoje em academia que são medicamentos que causam depressão, que podem causar quadros psicóticos em pacientes que não tem nem teste em humano. Então é muito complicado. Existe uma população hoje que está absolutamente sem norte para saber o que tem que fazer para ganho de massa muscular ou para melhora da qualidade de vida e libido, e que está tendo que fazer esse tipo de tratamento através do auxílio de professores de academia ou de amigos que estão dentro de uma academia ou de alguns profissionais que realmente não têm nenhum embasamento. Isso é muito perigoso. Foi aí que realmente a gente começou a estudar e começou a ver qual era a necessidade, começou a ver quem realmente entendia do assunto. E hoje, no Brasil, 5, 10 pessoas realmente conseguem fazer esse assunto com tranquilidade. Desde pessoas que têm uma idade maior e que não exigem aquela questão de eu não quero competir, eu não vou ser enorme. Não, tu não precisa, mas eu quero melhorar a minha libido e eu quero melhorar a minha força. Ótimo. Tem um propósito menor e que te faça o acesso. Tranquilo. Até o atleta, que é aquele paciente, aquela pessoa que realmente quer um aumento de massa muscular. Por quê? Porque ele é um fisiculturista, ele quer melhorar a sua capacidade física, ele quer melhorar a questão de densidade muscular, e aliás é uma coisa muito interessante, a hipertrofia
Aumentar o músculo significa não só aumentar o músculo, mas significa melhorar a qualidade do teu sangue, significa melhorar a qualidade do teu osso, significa, nos casos pós-cirurgia plástica, principalmente nos casos de lipoaspiração, tu combater bastante da flacidez, porque no momento que eu tiro a capa de gordura, alguma Amoleceu coisa tem tudo. que estar ali por baixo. Então eu preciso ter músculo que sustente isso. E isso faz toda a diferença. O equilíbrio muscular, ele ajuda na articulação, ele ajuda no osso, ele ajuda em tudo. É impressionante a quantidade de pacientes e pessoas que a gente atende no consultório que não tem a mínima noção do que está tomando, a mínima noção do que está tomando, a mínima noção do que já tomou e o que pode acontecer se continuar usando esse tipo de medicamento. Meu Deus. No máximo a gente lê uma bula e olha lá, né? Exato. E olha lá, porque às vezes tu já sabe que o tal indicou, eu vou tomar porque ele toma também, tá tudo certo. Exatamente. Tu tá ficando bom nesse assunto, né? Nossa, doutor! Olha só, né? Às vezes a gente não tem noção que pessoas estão tão capacitadas e especializadas para nos orientar. Está aí, doutor Leonardo Nascimento, nessa nova área, por necessidade e graças a ele ajudando muita gente que está fora do eixo, né? É verdade. Vamos voltar aqui. Contraindicações e riscos. Eu tô adorando tudo o que tu tá me falando, mas daqui a pouco eu não posso por algum motivo. Exato. Quais seriam os riscos dos hormônios, dos implantes, dessa nova administração de Exato. produtos? O hormônio, ele sempre vai te levar para aquilo que você está fazendo. Isso é uma regra básica que eu sempre falo para o paciente. Não adianta tu chegar lá no consultório e pedir, eu quero fazer um hormônio porque eu quero ficar linda, maravilhosa, eu quero ficar lindo, maravilhoso. Eu quero ser um Arnold Schwarzenegger em 2 meses. Não. Leva a foto ainda do lado, assim, quero ficar igual. Exatamente. Então, assim, ele vai simplesmente aperfeiçoar aquilo que você já tem feito como regra. Então, aquele paciente que cuida da sua alimentação, aquele paciente que cuida da atividade física, faz atividade física diária e que não está tendo mais algum tipo de melhora, ele pode vir a ser um candidato a uma terapia de reposição hormonal, desde que bem avaliado. Por quê? Porque o hormônio em paciente que é um pouquinho mais gordinho, ele vai aumentar a gordura. Ai, olha ali! O hormônio em paciente que tem, por exemplo, ovário policístico, ele vai aumentar pelos, ele vai te deixar mais gordinho ainda, ele pode te levar a ter calvície. Então, existem várias coisas que devem ser avaliadas. Analisadas. Toda vez que um paciente solicita uma consulta, por exemplo, é entregue um enorme questionário de todas as patologias que ele tem ou que os pais tiveram. Sim, porque muita coisa é genética, relacionadas a câncer, relacionadas a várias coisas, além de uma série de exames do ponto de vista hepático, nos homens relacionados à próstata, à função testicular, na mulher relacionados à função ovariana e uterina. Então existem várias coisas que são avaliadas para que exista realmente a necessidade ou não de terapia de reposição. Mais que isso, em pacientes jovens masculinos, é avaliada a necessidade ou não desse tipo de reposição, exatamente porque se ele prevê filhos, ele não deve usar. Não deve. E aí a gente pega, às vezes, pacientes que têm uma média de 800, 900 nanogramas por decilitro de testosterona, que é acima do esperado, inclusive, o cara produz a testosterona dele perfeitamente. Mas ele quer usar esteroide anabolizante porque ele acha que usando esteroide anabolizante ele vai ficar muito maior. E não. Na verdade, se ele se alimentar direito e fizer o exercício físico com carga, com força, que é o que a gente realmente precisa, porque não adianta ir para academia também só para levantar pezinho. Sim. Tem que fazer carga, o corpo tem que sentir que é fraco. Para que haja hipertrofia. Se o corpo não sentir que é fraco, a hipertrofia não vem. Então essa é a regra básica. Alimentação, atividade física, e depois pensar no complemento, que seria a reposição. Porque é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente vê essa capa de revista, que tá linda, maravilhosa, ou vê um personagem de filme, e olha aquele corpo lindo, maravilhoso, mas ele se preparou durante 6 meses, 1 ano, para aparecer naquele lugar, daquela forma, com aquele corpo. Aquilo não é a realidade. E existe uma certa tendência, principalmente dos mais jovens, a querer ter aquela realidade constante. Sim. E aí nós temos um problema, porque o uso constante de hormônios também causa lesão do nosso hormônio. Nós paramos de produzir hormônio quando a gente começa a usar testosterona.
Exatamente, que é o que a gente chama de inibir o eixo. Então, o hormônio que nós estamos usando por fora, o exógeno, ele acaba inibindo a produção do teu hormônio. Natural. E aí tu para de usar. E aí, quando tu para de usar, volta tudo e tu fica muito triste, porque tudo que tu conseguiu em 6 meses, 1 ano, tu vai perder. É como academia, né? Exatamente. Parou, perdeu toda a musculatura. Da Exatamente. mesma forma, o corpo vai se habituando àquilo. Parou, perdeu. Exatamente. Gente, depois de tanta informação, assim, como a gente sabe que está no momento de usar um hormônio? O corpo dá alguns sinais para a gente se alertar? Ou, eu cheguei nos 50, agora eu vou procurar o Dr. Leonardo Nascimento? Não. Geralmente, as queixas mais comuns são fraqueza, cansaço, desânimo, sem ter uma causa aparente. Olha só. Pacientes que treinam há muito tempo e não conseguem ter uma evolução do seu treino. Ou seja, eu vou na academia todos os dias, eu estou me alimentando direito, estou fazendo as coisas da forma que tem que ser, e eu não consigo atingir um resultado melhor. Ou, mais que isso, eu estou fazendo, não faço nada e quero modificar minha vida. Claro, aí são aquelas causas naturais, obesidade, sedentarismo, Isso aí. causas genéticas, aí também Isso já aí. é um outro embrulho, né? Embrulho, Claro, gostou dessa palavra, embrulho? embrulho? É ótimo, sim, embrulho é ótimo. E sabe que tem várias especialidades que elas se cruzam, né? Então a gente pega, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia bariátrica e que têm uma dificuldade incrível de fazer a absorção de alguns alimentos e algumas vitaminas. Então existem hoje, dentro dessa especialidade de longevidade, as terapias injetáveis, que conseguem fazer com que as vitaminas essenciais para esse tipo de paciente que tem a dificuldade de absorção sejam feitas através de uma via intravenosa. Tu fazes esse trabalho também? Sim, isso se faz através de um protocolo para poder fazer. Outra coisa que é bem interessante, alguns pacientes que estão procurando emagrecimento começam a comer basicamente ovo e salada, ovo, batata. Só que existe uma série Quem nunca, né? de elementos que tu vai perdendo dentro da nutrição. A quantidade de vitaminas e elementos essenciais para tu conseguir manter o teu músculo, conseguir manter a tua forma, vai se perdendo. Inclusive na questão de imunidade. Então tu vai melhorando isso através da avaliação do paciente e vendo o que ele vai realmente necessitar, né? Gente, tá excelente esse papo. Nós, olha, duraríamos aqui horas falando sobre várias coisas, né, e dúvidas. Verdade. E, doutora, assim, o procedimento é feito como? Tu faz em consultório ou só receituário? Quantos são os injetáveis? Porque eu tenho dúvida. Faz como? Os implantes, eles são uma via de administração, como nós bem falamos. Geralmente, o implante hormonal, ele não é a primeira opção de um tratamento. Por quê? No momento que eu coloco um implante hormonal, eu vou ter que esperar por 6 meses esse implante ser distribuído pelo corpo, e nesses 6 meses ele pode ter efeitos, mas também pode ter para-efeitos. Então, o que geralmente se faz é testar a mesma medicação em outra via. Então, eu testo essa medicação por via oral, e aí nós temos uma infinidade de medicações, testosterona, oxandrolona, gestrinona, que hoje é o chip da beleza, que falam como chip da beleza, mas que não tem nada a ver com o chip da beleza. Então nós temos várias opções, mas que devem ser testadas antes por outras vias. Entendi. Bom, é um procedimento ambulatorial, é um procedimento com anestesia local, ele te impede de fazer as atividades físicas por 2 ou 3 dias, depois você já pode começar a fazer as atividades físicas. Ele te exige que se faça atividade física, inclusive depois, porque eu tenho que tirar daquele hormônio que está sendo implantado o melhor resultado possível. Em termos de custo, ele varia muito de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um protocolo diferente. Eu posso ter um protocolo de aumento de massa muscular, mas também tendendo ao emagrecimento. Claro. Eu quero secar junto. Existe. Eu posso ter apenas o bulking, que seria a questão do aumento de massa física. Existe. Eu posso ter que pegar, por exemplo, uma pessoa que é um pouco mais velha e eu quero melhorar a questão de osteoporose nele, eu quero melhorar a questão de ânimo dele. Eu também posso implantar algum outro tipo de medicamento que haja em cima disso. Doutor, tô encantada contigo nessa área. Tu já era bom antes, agora tu tá ótimo. Olha só, quem tiver dúvidas, procure sempre o especialista, e eu estou muito feliz de poder trazer isso para vocês, porque é um mercado novo, é um mercado cheio de tabus, de coisas indesejáveis, indevidas, e tá aí, Dr. Léo aí para nos ajudar
a seguir em frente. Doutor, eu Sim. quero te agradecer muito por tu ter vindo aqui e pode ter certeza que eu vou te procurar, tá? Com certeza. Será bem-vinda. Léo, muito obrigada. Eu que Ó, agradeço. eu só te desejo saúde. É isso, sim, só isso Tá que a gente bom? precisa. Obrigada. E o Status encerra aqui até a semana que vem. Obrigada, gente.